E a aula de hoje, logaritmo. Então, a definição, tá? A ideia do logaritmo, ela é associada ao termo de logaritmo como sendo uma denominação para o expoente. Então, a gente tem a fórmula que define ali de logaritmo, ela é muito próxima ao exponencial, aquilo que eu falei para vocês antes. A gente trabalhou exponencial e agora a definição de logaritmo, ele é muito próximo ao exponencial. Então, quando eu tenho aqui a elevado a x igual a b, bases diferentes, isso aqui acontece quando o meu x é igual ao logaritmo de b na base a. Sendo b positivo, a positivo. O meu a, como a minha base, ela tem que ser diferente de 1. Não existe logaritmo na base 1. E tanto o b quanto o a aqui, ele tem que ser maior que 0. Não existe logaritmo de um número negativo e nem de base negativa. Então, o logaritmo de um número... Ah, mas o resultado pode ser negativo? Pode, o meu x pode ser negativo. O meu b e o meu a, não, nunca pode ser positivo. Então, isso a gente tem que ter em mente. Ele, da mesma forma que não existe base negativa no exponencial, não existe base nem o logaritmando negativo. São sempre positivos. Ah, mas eu consigo achar o logaritmo de menos 4? Não, porque o menos 4 seria o logaritmando ou antilogaritmo negativo, isso não existe. Porque a hora que eu resolver esse logaritmo, ele vai entrar como potência. Não existe um número qualquer positivo elevado a uma base, a um expoente qualquer que vai dar um resultado negativo. Isso não existe. Porque a base do logaritmo, ela pode ser menor que 0. A gente vai ver que existe, que o meu a aqui, existe uma situação que ele vai estar entre 0 e 1, tá? São os decimais, onde o 0 não entra e 1 não entra, ou o meu a é maior que 1. Em ambos os casos, ele é positivo. Lembrando que 1 não entra, tá? Ele não tá aqui, entre 0 e 1, e não tá quando ele é maior do que 1. Então, não existe um número positivo elevado a uma potência qualquer, seja ela qual for, negativo. Então, o meu B nunca poderá ser negativo. Se eu que para enxergar aqui como que a nomenclatura. Então, aqui eu tenho logaritmo de a na base b igual a x. O meu b aqui, ele é a base. O meu a, ele tem o nome de logaritmando ou antilogaritmo. O meu x é o logaritmo. Condição de existência. O meu a tem que ser positivo. O meu b tem que ser positivo diferente de 1. Tá? E nunca vai ser 1. Não existe base 1 no logaritmo. Quando eu fizer aqui, olha, logaritmo de a na base b igual a x. Isso aqui só acontece quando o meu b elevado a x é igual a a. Aqui eu simplesmente espalhei mais essa definição que eu coloquei aqui, ó. Então, essa definição que a gente tinha aqui, que eu passei para vocês aqui, eu coloquei mais detalhado, já dando nomes para cada um desses elementos nesse momento. Então, consequências diretas da definição. Logaritmo de 1 na base a ele é igual a 0. Sempre, 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 sempre. Logaritmo de a na base a é igual a 1. A elevado a logaritmo de b na base a é igual a b. Logaritmo de a elevado a m na base a é igual a m. Logaritmo de b na base a igual ao logaritmo de c na base a. Se isso aqui acontece, então o b ele é igual a c. São consequências diretas. São coisas que a hora que a gente for tá trabalhando, cair isso no logaritmo, eu posso usar essas condições para resolver algum logaritmo que eu tiver, independente dentro de alguma situação do cotidiano. Então, as propriedades de logaritmo. A primeira, produto. Então, lembrando que o meu a maior que 0, diferente de 1.
B e C positivo. Então, o logaritmo de B vezes C na base A, ele vai ser igual ao logaritmo de B na base A mais logaritmo de C na base A. Logaritmo do quociente. Lembrando que sempre o meu A é positivo e diferente de 1, porque o meu A é a base. O B e o C sempre positivo. Então, o logaritmo de B sobre C, quociente de B com C, na base A, ele vai ser igual ao logaritmo de B na base A, menos logaritmo de C na base A. Logaritmo da potência. Lembrando, meu A sempre positivo e diferente de zero, meu B positivo. Então, o logaritmo de B elevado a n na base A é igual a n que multiplica logaritmo de B na base A. Ou seja, o meu B está aqui, o meu n está na potência de B, ele vem para fora do logaritmo, multiplicando o logaritmo. Mudança de base. Quando eu tenho as situações onde a gente pode encontrar no cálculo vários logaritmos em bases diferentes. Eu tenho base 2 com base 3, base 5 com base 6, coisas do tipo. Então, são bases diferentes e eu preciso fazer essa conversão, porque as minhas propriedades do logaritmo, que trabalham com uma única base, não se aplica quando as bases são diferentes. Então, quando eu vou fazer a mudança de base, eu vou estar fazendo a mudança de base de uma base A para uma outra base B. Eu tenho aqui a base A, o logaritmo de x na base A, mas eu não tenho condições para resolver a minha situação na base A, mas eu tenho para resolver na base B. Então, o que a gente faz? Eu vou fazer a mudança. Então, ele vai ficar um quociente onde o meu x aqui vai ficar o logaritmo de x na base B, dividido sobre o logaritmo de A na base B. Então, se eu conseguir resolver esse quociente, eu tenho condições de resolver esse logaritmo. Agora, vamos para os exercícios. Eu quero determinar o valor do logaritmo de 100 na base 50, onde que eu sei, eu tenho uma hipótese já no enunciado, que o logaritmo de 5 na base A é igual a A. Nesse caso, eu sou obrigada a fazer a mudança de base, porque eu não sei, eu não tenho os dados aqui para 50 com a base 50. Eu tenho aqui na base 10. Nesse caso, para encontrar o logaritmo de 100 na base 50, vamos fazer uma mudança de base. Para a base 10. Então, no caso, a mudança de base vai ficar logaritmo de 100 na base 50. Lembrando a propriedade de mudança de base, eu vou ter uma divisão. Então, vai ficar o logaritmo de 100 na base 10, dividido pelo logaritmo de 50 na base 10. Aí, eu tenho o problema do 100 aqui, que eu vou resolver fatorando. Então, eu vou vir aqui no cantinho e vou fatorar o 100. O meu 100, se eu dividir ele por 10, ele vai dar 10. Dividido por 10, ele vai dar 1. Então, o meu 100, eu posso escrever ele como 10 ao quadrado. Por que 10 e não 2? Porque eu quero deixar ele na base 10 aqui. Se eu conseguir deixar ele na base 10, ele vai facilitar a minha vida. Só por isso, tá? Ele vai facilitar a resolução do exercício se eu conseguir transformar o 100 na base 10. Então, ele vai ficar aqui. Logaritmo de 10 ao quadrado na base 10. O meu 50, eu não consigo deixar ele na base 10, mas eu consigo escrever ele como 5 vezes 10. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo usar a minha hipótese que eu tenho aqui dado no meu problema.
Então, a gente vai usar os argumentos para que eu possa usar as propriedades e hipóteses do problema. Então, eu tenho meu 50, eu vou escrever ele como 5 vezes 10 na base 10. Agora, eu vou usar a propriedade que me diz que o logaritmo de A elevado a N na base B é igual a N logaritmo de A na base B. Então, aqui é uma propriedade, isso no numerador. Então, vai ficar 2 que multiplica logaritmo de 10 na base 10. No denominador, o que eu vou estar usando? Eu tenho lá o logaritmo, propriedade que me diz que A vezes B na base C é igual ao logaritmo de A na base C mais logaritmo de B na base C. Então, a gente vai fazer isso no denominador. Então, aqui vai ficar logaritmo Então, o denominador, usando a propriedade, vai ficar logaritmo de 5 na base 10 mais logaritmo de 10 na base 10. Tem uma outra consequência do logaritmo, que é logaritmo de A na base A é igual a 1, que é o que eu vou estar usando agora. Então, nesse caso aqui, logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. E no denominador, logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. Logaritmo de 5 na base 10, dado do enunciado, eu sei que ele é A. Aqui eu tenho por hipótese do problema. Ele é igual a A. Então, vai ficar como meu logaritmo? Eu tenho 2 vezes logaritmo de 10 na base 10, que é 1, então vai ficar 2 vezes 1. Denominador, logaritmo de 5 na base A é igual a hipótese do problema, mais logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. 2 vezes 1, eu tenho 2. A mais 1 no denominador. Como eu não conheço A, eu não posso somar, eu vou deixar indicado. O logaritmo de 100 na base 50 é igual a 2 dividido por A mais 1. Esse segundo, quero calcular, nesse caso, o logaritmo de 27 na base 3, sabendo que o logaritmo de Z na base 3 é igual a W. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma mudança de base também. Eu tenho aqui hipótese, né? Logaritmo de Z na base 3 é igual a W. Então, isso acontecendo, a gente precisa aparecer logaritmo de Z na base 3 nos cálculos. Ou no desenvolvimento todo do exercício. Nós temos que o meu B é igual a 3, que é a minha base. Bom, com isso eu consigo montar uma equação, um logaritmo. Então, logo, eu consigo fazer o logaritmo de Z na base 27. Aí eu vou usar a mudança de base. Nesse caso, eu vou conseguir ter para a base B, tá? Eu vou ter o logaritmo de Z na base 3 sobre o logaritmo de 27 na base 3, tá? Nesse caso, o que acontece? Eu sei esse valor aqui, o quanto é. Por hipótese, ele é dado como W. O 27, eu consigo fatorar ele?
Lembrando que eu tenho aqui, olha, a questão da base 3, por exemplo. Se eu dividir o 27 por 3, eu tenho quanto? Eu vou ter 9. Se eu dividir o 9 por 3, eu tenho 3. Se eu dividir o 3 por 3, eu tenho 1. Então, o 27, ele é igual a 3 ao cubo. Quando eu tenho isso, e voltando lá, definição, utilizando a definição, que é logaritmo de A na base B, ele é igual a x, C e somente C, B elevado a x é igual a A. Então, o que acontece nesse aqui no 27? No logaritmo de 27 na base 3. Eu posso usar duas situações aqui. Nesse caso, ele vai ser igual a x. B elevado a x, então eu tenho, olha aqui, 3 elevado a x é igual a 27. 27, a gente viu aqui que eu consigo fatorar ele. O 27 eu consigo fatorar ele, que ele vai ficar 3 ao cubo. Então, aqui eu tenho 3 elevado a x igual a 3 elevado ao cubo. Logo, o meu x é igual a 3, certo? Se o meu x é igual a 3, o logaritmo de 27 na base 3 é igual a 3. Usando definição. Então, aqui eu sei que ele é 3. Então, minha resposta vai ser W sobre 3. Mas se eu quiser fazer diferente lá o logaritmo. Segunda opção, pro logaritmo de 27 na base 3. O 27 é 3 ao cubo da base 3. Usando a propriedade, esse 3 eu posso jogar ele para cá. Então, eu tenho 3 que multiplica logaritmo de 3 na base 3. Esse aqui, ele é 1. Então, eu tenho 3 vezes 1, que é 3. Então, eu poderia estar usando essa propriedade também no meu denominador. Poderia estar usando um ou outro no denominador. E aí, eu chego no resultado. Tem algumas coisas que eu sei que vocês vão falar assim, não faz muito sentido. Mas para eu conseguir utilizar essa hipótese aqui, eu preciso fazer isso. Mexer nessas condições. Então, são ajustes matemáticos que a gente faz, ou manipulação algébrica, para que eu use a hipótese. Se eu não usar a hipótese, eu resolver lá que o logaritmo de 27 na base 3 é 3, eu vou ficar com uma coisa meio estranha. Então, aqui, o que na verdade eu encontrei aqui? Eu encontrei o logaritmo de z na base 27, tá? Que ele é igual a w dividido por 3. Só essa parte aqui de baixo. Já é o suficiente para eu calcular o logaritmo de 27 na base 3. Quando eu tenho essa outra hipótese ali, o que eu fiz? Na verdade, eu não vou calcular o logaritmo de 27 na base 3. Eu vou calcular o logaritmo de z na base 27.